Boa noite para você. Rio Grande do Norte anuncia que o novo lote da Coronavac vai concluir esquema vacinal para quem ainda aguardava a segunda dose. Em Natal, o público que receberá o reforço será ampliado já a partir de amanhã. E a capital também retomou a imunização das grávidas e puérperas com comorbidades que havia sido suspensa na última semana. O grupo vai receber o imunizante da Pfizer. E você vai ver também. Pesquisa do Procon mostra que a variação de preço de medicamento em farmácias de Natal e na região metropolitana é muito grande. A dipirona, por exemplo, pode variar até quase 600%. E a taxa de internação de idosos pela Covid-19 vem caindo no Rio Grande do Norte. Em 10 meses, o índice caiu de 70% para 30%. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. A terça-feira foi marcada pela chegada de vacinas contra a Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. O estado recebeu doses das 3 fabricantes que estão sendo usadas no Plano Nacional de Imunização. Às 3 horas da tarde de hoje, 10.530 doses da Pfizer desembarcaram no aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O novo lote deve ser usado para ampliar o público que receberá a primeira dose desse imunizante. Com essa nova remessa, o estado ultrapassa 1.300.000 doses recebidas de vacinas contra a doença. Mais de 590.000 potiguares tomaram até o momento pelo menos a primeira dose de um dos imunizantes. Vacinação caminhando e sendo ampliada sempre. Essa é uma boa notícia. Mas o lote desta terça-feira trouxe um detalhe ainda melhor. A quantidade, segundo a CESAP, será suficiente para zerar a fila de espera pela segunda dose da Coronavac. As tão esperadas doses da Coronavac desembarcaram no Rio Grande do Norte ainda na madrugada desta terça-feira. No avião, 55.300 doses da vacina de Oxford e 38.200 do imunizante fabricado pelo Butantan. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o lote é suficiente para concluir a segunda aplicação em todos os potiguares que estavam com o esquema vacinal em atraso. Com a remessa enviada dessas 38.200 doses, nós iremos completar aí 100% daquelas pessoas que estavam aguardando ansiosamente essa segunda dose e agora essas pessoas estarão imunizadas, claro, continuando com todos os cuidados, visto que a vacina precisa de um tempo aí para que consiga efetivamente ter essa eficácia e garantir essa medida preventiva tão necessária aqui para os potiguares. Cerca de 87.000 pessoas chegaram a estar com o esquema vacinal da Coronavac em atraso, segundo dados da plataforma RN Mais Vacina e informações recolhidas junto a municípios. A necessidade de recebimento do imunizante pelo Estado também foi reforçada por uma liminar expedida pela Justiça Federal, a pedido dos Ministérios Públicos do Estado, Federal, do Trabalho e da Defensoria Pública. E observar quais serão os próximos passos do Butantan, do Ministério da Saúde, para que a gente consiga, dessa forma, minimamente estabelecer um calendário e pensar como é que será a campanha de Coronavac aqui no estado do Rio Grande do Norte, a partir dessas perspectivas que estão postas no âmbito nacional. Nesta terça-feira, Natal ampliou a aplicação da segunda dose da Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose até o dia 5 de abril. A vacinação para esse público está acontecendo em um horário especial até às 8 horas da noite, nos seguintes pontos de vacinação: o ginásio Nélio Dias, o posto do SESI, o shopping Via Direta, a sede da OAB e na UNP da Avenida Engenheiro Roberto Freire. Para receber a segunda dose, é necessário comparecer a um dos drives ou sala de pedestres, nos pontos indicados. O cidadão deve apresentar o cartão de vacina, indicando que tomou a primeira dose em Natal até o dia 5 de abril. Será necessário também apresentar um documento oficial com foto. Uma correção na nossa reportagem, porque no final da tarde de hoje, a Prefeitura de Natal informou que a partir de amanhã, a segunda dose da Coronavac será aplicada para quem tomou a primeira dose até o dia 6 de abril.
E ainda falando em vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Natal voltou a vacinar hoje grávidas e puérperas com comorbidades, independente da idade. Rafael Lopes traz as informações para a gente. As mulheres grávidas e puérperas, ou seja, ainda nos 45 dias pós-parto, que tenham comorbidades, voltaram a ser vacinadas pela Prefeitura de Natal hoje. Elas estão recebendo a vacina da Pfizer. A gente lembra que a vacinação para esse grupo, gestantes e puérperas, foi suspensa na semana passada, depois de uma orientação da Anvisa. Uma reação adversa está sendo investigada após a aplicação da vacina da Oxford AstraZeneca em uma gestante. Na época, semana passada, a capital estava vacinando essas mulheres exclusivamente com esse fabricante. E então, a parada desse jeito foi total. O retorno nesta terça-feira foi possível após a Prefeitura ter recebido um novo lote de 11.700 vacinas da Pfizer. Os pontos de vacinação para esse público continuam sendo o Shopping Via Direta, na Zona Sul, e o Ginásio Nélio Dias, na Zona Norte, além do SESI, na Zona Oeste, sempre das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. As mulheres também podem procurar 9 unidades básicas de saúde que estão listadas no site da Prefeitura de Natal. Obrigada, Rafael Lopes, trazendo as informações para a gente e atualizando e com boas notícias. Nós recebemos hoje, somando esse lote da Pfizer, da Coronavac e da Oxford com a AstraZeneca, mais de 100 mil doses. Obviamente que isso é uma boa notícia porque estamos avançando nos grupos de comorbidades, mas em uma outra frente há uma grande preocupação. Hoje, os hospitais, a grande maioria dos hospitais no Rio Grande do Norte estava com 100% da sua ocupação dos leitos UTI para a Covid-19, dos leitos críticos para os pacientes da Covid-19. E um aspecto, a média de ocupação no estado superando, infelizmente, os 95%. O que denota, o que traz para a gente que a doença está atingindo mais jovens e, claro, um grande alerta de que precisamos manter todas as restrições, inclusive evitando aglomeração e, naturalmente, com a questão da biossegurança, inclusive a máscara. E um relatório do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o LAIS, aponta que houve uma redução expressiva e sustentada do índice de internações de idosos em decorrência da Covid-19. Além de apresentar os números, os pesquisadores fizeram recomendações aos gestores públicos. Os gráficos mostram uma mudança de realidade que os profissionais de saúde que atuam na linha de frente já vinham percebendo. A taxa de ocupação de leitos críticos de Covid por idosos caiu, saindo da casa dos 70% para a faixa dos 30% entre julho do ano passado e hoje. Esse número, que durante a primeira onda chegou a ser de 75%, hoje é de 34%. No final de semana, quando o relatório foi emitido, era um número de 37% e ele chegou a cair ainda mais. Então, dados de ontem já mostram que esse número chegou a 34%. Então, é uma redução expressiva que vem se sustentando ao longo dos dias sem apresentar um novo pico. Então, é um dado muito relevante. O índice em questão nos diz quanto por cento dos leitos críticos de Covid estão ocupados por idosos. Se antes, a cada 10 leitos, 7 eram ocupados por pessoas nessa faixa etária, hoje, a cada 10 internações, 3 são idosos. A queda dessa porcentagem está diretamente ligada ao processo de vacinação que começou justamente por este público. Quando a gente considera o público de 75 anos e mais, a gente já tem um número expressivo de vacinados, né? Obviamente que esse público ainda não está completo, a vacinação desse público não está completa. Nós avaliamos que cerca de 25% do público de 75 mais ainda não está vacinado completamente. Todo esse levantamento está em um relatório divulgado pelo LAIS esta semana. O documento também traz 6 recomendações aos gestores públicos municipais.
Uma delas fala em agilidade no processo de registro de aplicação de doses, que deve ocorrer em até 48 horas. Outra recomendação é para que os municípios realizem uma busca ativa dos idosos com mais de 75 anos que não receberam a primeira dose ou não completaram adequadamente o esquema vacinal no período adequado. Outra recomendação é para que os municípios realizem uma busca ativa dos idosos com mais de 75 anos que não receberam a primeira dose ou não completaram adequadamente o esquema vacinal. Os pesquisadores do LAIS também lembram que o kit Covid não apresenta eficácia comprovada contra a Covid-19 e orientam aos gestores municipais que busquem o LAIS para implementação do módulo de agendamento de vacinas para evitar aglomerações nos locais de vacinação. Nós temos uma quantidade muito alta de pessoas procurando essas vacinas e toda essa questão da campanha, dessa logística tem que ser muito organizada. E o RN Mais Vacina está disponibilizando um módulo de agendamento que vai auxiliar bastante os municípios nesse controle. A controlar quem deve ir tomar vacina naquele momento, quem não deve, controlar fila, não gerar aglomeração, que é muito importante. Então, assim, a gente recomenda fortemente que os municípios façam adesão a esse módulo. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Por enquanto, o tempo segue firme no interior do Nordeste, mas a chuva continua e volumosa, especialmente na faixa norte da região, que vai desde o norte do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Em São Luís ainda tem previsão para bastante chuva, pelo menos até o sábado. E amanhã o dia começa com 24 graus e à tarde vai fazer 31 graus. Em Teresina também tem previsão de chuva, pelo menos até a quinta-feira, e aí no final da semana apenas sol entre algumas nuvens. A máxima prevista para amanhã é de 32 graus. Natal com chuva isolada entre a quarta e a sexta-feira e o fim de semana já com tempo mais firme. Amanhã à tarde vai fazer 30 graus. Recife também recebe chuva isolada até o sábado. E amanhã à tarde a temperatura alcança os 31 graus. E no próximo bloco a gente confere as notícias do dia na capital federal. O Band Cidade vai agora para um rápido intervalo. E agora tem um recado muito especial para você. Sabe o que o pessoal do Apivida me falou agora há pouco? Que chegou a nossa hora de mudar o mundo. E sabe como a gente vai fazer isso? Se vacinando. Tomar a vacina contra a Covid-19 é um gesto de carinho com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, ou seja, um gesto de carinho com todos que se importam com você. Além disso, a vacina significa o primeiro passo para retomarmos nossas atividades, reencontrarmos quem a gente ama e voltarmos ainda mais fortes e unidos. Vacine-se e em breve você vai poder trocar a distância por abraços, trocar as máscaras por sorrisos e as portas fechadas por boas-vindas, porque saúde aproxima. Apivida, saúde pra valer. E a gente fala agora sobre economia, porque o Procon Natal fez uma pesquisa apontando uma diferença de preço de até 500% em um mesmo produto. O Procon estudou mais de 36 produtos e você acompanha nessa reportagem. A pesquisa comparativa de preços de medicamentos foi realizada entre os dias 3 e 6 de maio. A equipe de pesquisas do Procon Natal foi até farmácias e drogarias das 4 zonas da cidade. Ao todo, foram registrados preços de 36 medicamentos, sendo 26 de marca e 10 genéricos. O resultado obtido com o levantamento trouxe algumas comparações curiosas. No caso da dipirona em gotas, por exemplo, a diferença encontrada no valor foi de mais de R$10. A pesquisa identificou o analgésico com maior preço de R$ 12,40 e o menor preço a R$ 2,00, aí uma diferença bastante alta de R$ 10,40, né? E 529% de diferença. Então, o Procon orienta o consumidor, quando sair para fazer pesquisa,
comprar medicamento utilizasse da pesquisa. Outra constatação da pesquisa é que em Natal, as farmácias menores, na maioria dos casos, têm uma variedade menor de produto, mas possuem preços mais baixos. Se for fazer uma divisão por zona, a Zona Norte ficou com os menores preços, os preços mais baixos, né? E uma variação também identificada na pesquisa foi que farmácias menores, com menor variedade de produtos, com preços melhores daquelas grandes redes que têm grande variedade. Os genéricos continuam sendo, na maioria dos casos, os medicamentos com os melhores preços, mas não é uma regra. Os pesquisadores encontraram casos isolados em que o preço do medicamento de marca estava mais barato do que o genérico. Muitas vezes o consumidor vai à farmácia e procura o genérico, né? E a pesquisa identificou três medicamentos com preço de marca, né, de referência, menor que o genérico, né? Foi um contraceptivo, um antihipertensivo e um analgésico também. O levantamento com todos os medicamentos que foram analisados está disponível no site do Procon na aba Pesquisa. O site também traz um ranking das farmácias e drogarias da cidade, onde foram encontrados os menores preços. Top 10, as 10 farmácias mais em conta e a pesquisa na íntegra, planilha na íntegra, com endereço e preços, variações, está no natal.rn.gov.br/procon/pesquisa. Foi publicado no Diário Oficial do Estado o contrato com o IDECAM como banca organizadora de concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Esse contrato foi feito na modalidade dispensa de licitação e possui o valor total de R$ 7.848.000. A oferta de vagas será para o cargo de segundo tenente bombeiro militar do quadro de oficiais combatentes. Sem dúvida que é uma boa notícia esse concurso. Nós temos um déficit enorme de oficiais, tanto no Corpo de Bombeiros quanto na Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Aliás, em termos de contingente, a nossa Polícia Militar tem um déficit de mais de 5.000 homens. Na verdade, o concurso não vai suprir o déficit, mas vai avançar naquelas vagas que estão abertas devido à aposentadoria ou falecimento. Vamos agora falar sobre política nacional, direto de Brasília, conferindo as notícias que Napoleão de Castro traz para a gente agora. Ana Ruth, meu abraço, muito boa noite a você, cumprimentos ao nosso telespectador. A equipe Band Natal voltando de Brasília nesta terça-feira, atualizando os temas mais importantes para o nosso telespectador. Dizer a você que hoje a principal pauta na Câmara Federal é o projeto que viabiliza o processo de privatização da Eletrobras. O principal tema no plenário da Câmara Federal para esta terça-feira é o projeto que prevê a privatização da Eletrobras. Responsável por 30% da geração de energia no país, o projeto deve mesmo ser apreciado nesta terça-feira pelos parlamentares no plenário Ulisses Guimarães. O principal questionamento da oposição era para a manutenção do Brasil como detentor da tecnologia e também da geração de energia em todo o território nacional, entendendo os parlamentares que é uma questão de segurança nacional e, por isso, deveria ser mantida como estatal. No entanto, o projeto prevê que o governo, embora possa colocar no mercado de ações a abertura de mercado para acionistas, ainda terá uma cláusula que garantirá ao governo brasileiro discordar de determinadas ações, principalmente que um grupo de empresários nacionais ou estrangeiros possam deter mais de 10% da nova empresa. Sobre a argumentação de sindicalistas e de setores de trabalhadores em todo o país, o projeto tem uma grande repercussão e é um dos mais polêmicos deste ano no Congresso Nacional. Pois é, essa é a matéria que está na pauta de hoje no plenário Ulisses Guimarães da Câmara Federal. CPI da pandemia. Hoje o convidado foi o ministro das Relações Exteriores, o ex-ministro Ernesto Araújo. Dia conturbado de muitos debates e embates na CPI.
A cobertura completa do dia de hoje na CPI você tem já no Jornal da Band a partir das 19h20. Obrigada, Napoleão. E agora tem um recado especial para você. Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Conheça o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica e Pague Fácil do Banco do Brasil. E agora uma notícia em primeira mão para você. O lançamento das casas modelo 2021. São casas com área gourmet, suíte e área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 99.990. Anota o telefone 981 11 1109. Garanta já a sua casa modelo 2021. E o nosso Band Cidade, nesta edição de terça-feira, vai ficando por aqui. Você vai conferir todas as informações da política nacional e a CPI que ferve em Brasília. Você confere com o Jornal da Band que está chegando. E você sabe que sobre política, o site especializado da política do Rio Grande do Norte e do Brasil é o politicaemfoco.com. Continue na tela da Band, sintonizado com a gente. E amanhã às 18h50 eu lhe aguardo. Boa noite.